O texto base de hoje é Mateus, capítulo 21, do versículo 12 ao 17. Nós vamos ver hoje a purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxo, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém? Então nós vamos ver hoje a purificação do templo. Jesus entrando no templo, ele expulsa vários vendedores e pessoas que estão comprando no templo. Nós vemos aqui no texto que ele derrubou mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. Por que ele fez isso? Porque as pessoas estavam transformando ali o templo num comércio, onde eles vendiam e outros compravam. E está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. Então ele estava fazendo algo que era errado. O templo de Deus era um lugar para fazer oração, não para se transformar num comércio. E aqui o povo transformando num comércio. Por esse motivo que Jesus derruba as mesas e expulsa as pessoas dali, porque eles estão fazendo algo errado. Não é, a casa de Deus não é um lugar para ser transformado num comércio. E o que nós aprendemos com Jesus hoje sobre esse texto? Que nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo para cuidar do templo do Espírito Santo? Será que nós estamos afastando o pecado? Será que nós estamos buscando imitar Jesus? Porque nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Assim como o templo aqui que nós vemos no texto, o nosso corpo também é templo do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que Deus é santo. Santo significa ser separado do pecado. Então, para nós sermos templo do Espírito Santo, nós também temos que ser separados do pecado. Nós temos que buscarmos a nos santificar a cada dia, deixando as ocasiões de pecado de lado e buscando a imitar Jesus, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, para que nós estejamos cuidando do templo que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então nós temos que se afastar do pecado, se separar do pecado, porque Deus é santo e Ele é separado do pecado. E nós temos que buscar a cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E nós aprendemos com Jesus dia após dia como cuidar, como se afastar do pecado. Então nós temos que pôr em prática o que nós vamos aprendendo, e nós temos que purificar o templo. O texto que nós vemos hoje, que Jesus fez a purificação do templo, porque ele expulsou as pessoas que estavam fazendo algo que era errado. E nós temos que expulsar da nossa vida o pecado e buscar viver uma vida em obediência a Jesus. E nós temos que todos os dias buscar a purificar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Buscar afastar das coisas erradas, se afastar da iniquidade e ter uma vida reta com Deus. Aprendemos com Jesus e temos que pôr em prática. Então nós vemos aqui que as pessoas estavam fazendo algo errado. Em vez de usar o templo para fazer oração, eles estavam transformando em um comércio. E Jesus nos ensina que nós temos que cuidar do templo, que o templo é a casa de Deus. Então, em seguida, nós vemos que chegam ao templo vários cegos e coxos, e Jesus cura eles. Então, os principais, os sacerdotes e os escribas, vê as maravilhas que Jesus está fazendo, e eles não gostam, né? E os meninos clamando, dizendo: Hosana ao filho de Davi. E eles se indignam com aquilo que eles estão vendo. Então eles perguntam a Jesus: Ouves o que esses dizem? Jesus responde: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Porque as crianças são inocentes, as crianças são puras. Então, se eles se aproximam de Deus, eles não se aproximam com interesse. Eles é verdadeiro o que sai da boca deles. E nós aprendemos já com Jesus que nós temos que ser como as crianças. Nós temos que adorar
o Senhor sem interesse. Nós temos que amar o Senhor sem interesse, como as crianças amam. E nós temos que buscar a nos santificarmos a cada dia, para que nós possamos limpar a nossa casa, limpar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, e buscando, olhando para as crianças, como nós devemos ser e como nós devemos adorar a Deus, que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. E Deus ele se agrada a quem adora Ele em espírito e em verdade. Então nós temos que buscar a imitar as crianças, a fazer como as crianças, ser sincero de coração e buscar aprender com Jesus sobre os seus ensinamentos. Então nós vemos aqui a grande lição que Jesus nos deixa, que nós temos que cuidar do nosso corpo, que nós temos que se afastar do pecado, se afastar do que é mal, se afastar do que é errado e buscar que nosso corpo seja separado do pecado, que nós possamos viver uma vida de obediência a Jesus. Porque Jesus, Ele nos ensina, nós temos que pôr em prática cada dia, buscando ter uma vida mais reta com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, tirando um tempo para conversar com Deus, para termos intimidade e comunhão com o Senhor. Porque não adianta só nós aprendermos a palavra de Deus, ter conhecimento da palavra, se a gente não pôr em prática. A gente tem que buscar meditar na palavra, mas buscar, acima de tudo, viver como igreja. Que o nosso corpo seja verdadeiro templo do Espírito Santo e que ele possa estar separado do pecado. Que nós possamos ter um tempo de confissão diária, para que nós possamos deixar todas as velhas práticas para trás e ser novas pessoas em Jesus, ser transformados, nascidos de novo e ter atitudes como as das crianças. Que nós vemos aqui que das crianças que sai o perfeito louvor, para que da nossa boca saia o perfeito louvor a Deus, que nós possamos ser como criança. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós aprendemos aqui com o Senhor, que nós temos que cuidar do templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do templo e buscarmos a nos santificarmos a cada dia, nos separando do pecado e buscando ter uma vida em obediência a Ti, Senhor. Molda nosso coração, molda nossa mente, Senhor, que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, seguindo os Teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.